Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão começara a comer até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados, disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós celebramos a terça-feira dentro da 18ª semana do tempo comum, e a palavra de Deus, logo na primeira leitura, nos apresenta Moisés, que é invejado, e a consequência disso é a lepra que recai sobre seus irmãos Miriam e sobre Arão. No entanto, perceba o que Deus fala sobre Moisés e por que Deus falava com Moisés. Moisés era o homem mais humilde que habitava na face da terra. Me recordo, o Claudinei vai lembrar também, do Padre Rufus, que ele dizia que a humildade é uma chave que abre qualquer porta, inclusive o coração de Deus. E a humildade é algo caricato. Normalmente nós achamos que a humildade seja algo que aquela pessoa que se deprecia, aquela pessoa que não consegue se valorizar, não. A humildade está baseada no conhecimento que você tem de si, portanto você sabe suas misérias, limitações, debilidades, mas sabe também que tem um Deus que te sustenta, que é provedor, que está com você. Isso que é humildade, é um conhecimento real, humildade de humus, terra, é os pés no chão, mas o coração sempre voltado para Deus, porque reconhece quem de fato Ele é. E, portanto, acho que o primeiro acesso que temos que ter claro aqui é cultivar uma vida, uma existência, um seguimento de Jesus baseado na humildade. E nesse evento que acontece, antes de dizer propriamente o milagre, que Jesus anda sobre as águas, eu sempre acho extraordinário o contexto, porque se você ler uns capítulos anteriores, Jesus ele já está pregando para o povo. Eles vão para um lugar à parte até para descansar. No percurso, o povo chegou primeiro que eles já estavam cansados. O Senhor sente compaixão do povo, prega para o povo, multiplica os pães, despede a multidão, sempre quanto tempo não demorou isso, e depois que ele vai rezar. E durante a madrugada, depois dessa entrega toda, aí que ele anda sobre as águas. A imagem da barca na igreja, ao longo da tradição, sempre foi interpretada como uma imagem da igreja, o mar como uma imagem do mal. Até porque hoje nós temos conhecimento do que é o mar, mas mesmo assim ninguém arrisca, não é verdade? Sem alguns lugares, porque o mar ele pode sentir, ele é algo imprevisto, né? E, portanto, tem essa possibilidade de mal. No entanto, o que temos aqui, por mais que tenha sido de fato que é uma revelação de quem é Jesus, aquele que anda sobre as águas, de fato a igreja, que mesmo no tormento o Senhor está conosco, ela nos convida a olhar para a atitude de fé dos discípulos e para a atitude de fé que nós temos tido no Senhor. Porque, para pensar, a gente fala que o povo ficou com medo, mas você imagina como era o barco na época. Imagina uma coisa, 3 da manhã, o negócio sacudindo para todo lado lá. Você vendo, fixe, cair aqui já era, né? Eu eram pescadores, hein? Aí do nada havia um homem andando 3 da manhã. Pedro foi muito macho, né? Ele fala: "Vem aqui", ele vai até Jesus. Só que ele só perde quando ele perde a fé. Isso traz um ensinamento muito bom para a gente. Eu queria que você conservasse no coração, mesmo você que vai ficar no grupo de oração hoje. Olha, o que faz a gente não receber de Deus aquilo que Ele quer nos entregar é a falta de fé. Se você tiver uma fé convicta nele, lançar o seu coração em Deus, Ele vai realizar o que tem que ser realizado. Ele faz a parte dele. E mesmo que você não faça a parte, se você que está por socorro, Ele vai estender a mão para te ajudar.
Que possamos, de fato, hoje, diante dessa imagem, diante daquilo que o Senhor nos espera, cultivar esse coração humilde, reconhecer o que precisamos, e, acima de tudo, ter um olhar fixo em Jesus. Pedro só afunda depois que ele olha para o vento. Quando ele olha para Jesus, ele esquece do vento, ele esquece da dificuldade e ele anda sobre as águas. Que possamos, de fato, tomar essa atitude a fim de ver de Deus aquilo que Ele quer realizar em nossas vidas. Feche seus olhos, baixe sua cabeça.